Você já deve ter se deparado com vários discursos que acusam países e políticos de serem socialistas. Em seu segundo discurso como presidente da República, Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil começou a se libertar do socialismo. Mas afinal, o socialismo é mesmo uma ameaça real? Será que a gente já esteve próximo de nos tornar um país socialista? O que significa, na verdade, ser socialista? Eu sou Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que significa o socialismo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Brasil. Hoje eu começo aqui no canal uma nova série chamada Dicionário Político de Bolso. E o objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Mas antes de explicar o que é socialismo, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Toda segunda e quinta eu posto vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil realmente funciona na prática para você tirar suas próprias conclusões. Assina agora o canal para receber notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. Também não esquece de dar o like no vídeo e escrever aqui embaixo suas dúvidas e comentários, pois isso é muito importante na divulgação do nosso material por aqui. E agora vamos falar sobre o socialismo. O intuito desse vídeo não é esgotar o tema e destrinchar toda a sua filosofia, pois para isso seriam necessárias diversas horas de conteúdo, muito menos entrar numa discussão se o socialismo é bom ou ruim. O que eu quero fazer é passar para você o cerne do conceito, o que ele de fato significa e suas implicações. E se você quiser, a gente claro que pode retomar o assunto e aprofundar ele em outros vídeos. Vamos lá! Você acha que o socialismo foi criado pelo Karl Marx? Se a sua resposta foi sim, você realmente precisa me acompanhar nesse vídeo. O socialismo não nasceu com Marx, mas sim com alguns filósofos do século XVIII, dentre eles Saint-Simon e Robert Owen. Eles imaginaram como seria um mundo baseado no princípio da igualdade, sem classes sociais, ou seja, sem diferenças econômicas e sociais entre os indivíduos dessa sociedade. Essa ideia surgiu em resposta ao cenário social que foi desenvolvido após a Revolução Industrial, que modificou completamente a relação do homem com o trabalho. E assim se criou dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que não possuía nada além da própria mão de obra. E do outro, uma classe que detinha os meios de produção, ou seja, os donos das fábricas e do capital. Esses filósofos entendiam que essa divisão em dois grandes grupos, onde um explorava o outro e que se refletia em todos os aspectos da sociedade, levaria ao seu colapso, uma vez que os trabalhadores eram submetidos às mais duras condições de trabalho, com jornadas que podiam chegar a 16 horas sem nenhum tipo de descanso. Para resolver esse problema, os filósofos do século XVIII, inspirados na obra Utopia de Thomas More, imaginaram uma sociedade em que todos enriqueceriam juntos através do trabalho para alcançar melhores patamares morais e intelectuais. Tudo isso por meio do progresso industrial e científico. E assim surgiu a definição de socialismo, um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos. Para eles, essa transição se daria de modo natural, gradativa e pacífica, a partir da boa vontade da classe detentora dos meios de trabalho, que eram chamados de burguesia. Esse primeiro estágio do socialismo foi chamado de socialismo utópico, talvez em razão do nome do livro de Thomas More, mas também pelo fato de que esses pensadores não apresentaram nenhuma forma pragmática, ou seja, prática, para alcançar esse objetivo de sociedade igualitária. Foi então que um século depois, o nosso famoso Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram uma série de críticas ao chamado socialismo utópico, criando assim o socialismo científico, ou mais conhecido como marxismo. Para o marxismo, a única forma de alcançar esse mundo ideal de igualdade não seria de forma pacífica, mas seria através da força. E é isso mesmo. Para Marx, seria necessária uma revolução na sociedade para que esse objetivo fosse alcançado. Outro ponto importante no marxismo é que ele prevê a criação de um Estado forte, praticamente um Estado totalitário
responsável pela distribuição de renda, meios de produção e de propriedade, pois tudo isso seria do Estado a partir de então. Esse poder total do Estado é talvez o grande problema do pensamento marxista ao aplicar a teoria no mundo real. O primeiro país a aplicar o socialismo foi a Rússia em 1917, quando uma revolução derrubou a monarquia que vigorava no poder no país. Após a queda dessa monarquia, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, instaurou o governo socialista que defendia ideias baseadas sobretudo nos princípios marxistas. Mas em 1922 a Rússia une a vários outros países europeus para construir oficialmente o que a gente conhece como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que era para ser uma revolução que acabaria com a sociedade de classe e instituir uma utopia igualitária, a partir da ditadura do proletariado, transformou-se rapidamente na ditadura de um único partido nas mãos de suas lideranças, Lenin e depois do Stalin. Assim, a política da União Soviética se transformou no monopólio do Partido Comunista, uma ditadura de caráter autoritário e repressivo focado no culto à personalidade de seus líderes. Desse culto à personalidade, é o que a gente vê em governos populistas hoje em dia. E aí o cara une o socialismo à esquerda ou a um governo de extrema direita. Então assim, tem culto à personalidade, é socialista. Não é. Ambos têm características do populismo. Esse culto era um socialismo que tinha lá, mas que não deixava de ser populista. Como a gente vê hoje, Venezuela e outros países, até países de extrema direita, na Europa, que você vê os caras fazendo isso, entendeu? Acho que esse que é o que o pessoal confunde. Eu acho que... Obviamente, o controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento. O Estado determinava o que e quanto produzir, onde comprar matérias-primas, qual o preço das mercadorias e o salário dos trabalhadores. A falta de concorrência levava ao desinteresse por um aprimoramento da qualidade dos produtos, bem como não havia motivo para oferecer à população uma grande variedade de bens de consumo considerado luxos burgueses. Os grandes investimentos se destinavam à indústria bélica para fazer frente a outra potência da época, os Estados Unidos. Como todos nós sabemos, essas falhas estruturais do governo socialista levaram ao fim da União Soviética, mas não ao socialismo no mundo. Ainda existem alguns países que têm como sistema político o socialismo. Os principais exemplos são Cuba, Coreia do Norte e a China. Mas vale a gente lembrar que a China é um caso muito especial, pois a partir dos anos 70 adotou aspectos do capitalismo e hoje ela mesma se define como socialismo de mercado. Voltando ao começo do vídeo, você acha que o socialismo hoje é uma ameaça para o Brasil? O socialismo real, aquele que foi implementado na Rússia e em Cuba, poderia ser implementado aqui no Brasil? Esses experimentos socialistas foram tão ditaduras quanto o governo militar que a gente teve por aqui. Por esse motivo, na minha opinião, eu acho muito difícil nossa sociedade aceitar novamente uma guinada para um totalitarismo, por mais que algumas forças políticas ainda tentem. Vale lembrar que o socialismo não é política de impostos, não é a existência de empresas estatais, muito menos leis regulatórias. Assim, é pacífico afirmar que a gente não está próximo de uma política socialista aqui no Brasil. E o socialismo também não é comunismo. Esse é um assunto que a gente vai tratar em um outro vídeo aqui no canal, na nossa série sobre dicionário político de bolso. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Agora você está mais preparado para discutir sobre o que de fato é o socialismo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou responder o mais rápido possível e, dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre esse assunto. Quero saber também que outros temas vocês gostariam que eu abordasse nessa nova série. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o like e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Se estivermos próximos